Hi and welcome to Health for Freedom. Today's post will be actually in Portuguese, but you're very welcome to read the subtitles in English. Today's post will be about the impact of child abuse in one's life. Olá, bem-vindo ao meu canal. Hoje é um dos primeiros vídeos em português e hoje tenho comigo a doutora Ana Cristina Lopes, online, psicóloga clínica em Portugal e especializada em inteligência emocional no adolescente. O tema de hoje é um tema que eu considero extremamente importante, é o tema do impacto do abuso sexual em crianças e jovens. Olá, doutora Cristina, bem-vinda. Olá, doutora Ruth. É um prazer estar aqui consigo. Igualmente, um grande prazer. Doutora Cristina, durante os meus anos de prática clínica, eu tenho confrontado com vários pacientes que me têm dito e que me têm descrito alguns efeitos que tiveram de um suposto abuso enquanto ainda eram crianças ou jovens. Pode-nos explicar um pouco desse impacto, como é que o abuso sexual numa criança ou num jovem pode afetar toda uma vida? É importante perceber que o abuso sexual tem uma dinâmica de abuso. Um abuso começa por ser um abuso emocional. Alguém que se apercebe que tem um poder emocional sobre outra pessoa e que se apercebe que essa pessoa tem um desamparo muito grande ao nível emocional, daquilo que são as suas necessidades afetivas. E ao se aperceber desse poder que vai tendo, vai poder manipular esse outro alguém, aprisionando numa relação, fazendo sentir que ela é a única pessoa que está a escutar, que está a entender, que está ali para todas as necessidades, e depois de levar a sentir que é a única pessoa disponível para suprir esse desamparo, então vai começar a dinâmica que segue, que é a tal dinâmica do abuso sexual. Na criança, é um adulto ou alguém mais velho que já terá informação sexual, que vai usar essa informação depois de levar a criança a estar nesta relação, a deixar que ela permita que haja toques inapropriados. E porquê é que nós chamamos toques inapropriados? Porque a criança sente que esses toques a deixam incomodada, a deixam sentir-se, ela sente que há qualquer coisa estranha ali no corpo, mas que ela não consegue lutar contra isso. Porque afinal aquela pessoa é uma pessoa de confiança, é uma pessoa que a escuta, que está lá para ela, que lhe oferece coisas, que lhe dá do tempo, e que está incondicionalmente para esta criança. Então, é uma questão de desconforto, mas ao mesmo tempo, de uma forma paradoxal, uma culpa de estar quase a sentir aquilo. Há crianças que até ficam, a maioria delas até fica muito sossegadinha, quase como se ficasse em choque. Quando nós ficamos em choque é qualquer coisa como ficamos congelados. A criança fica congelada porque fica com uma informação que não sabe o que é que quer fazer com ela. Exatamente porque a criança ainda não tem a sua sexualidade ao nível da reprodução madura para esse ato. Por isso é que é inapropriado, ela ainda não está disponível para isso, ela não quer isso porque ela não tem poder de escolha, ela ainda não tem esses caracteres sexuais a funcionar de forma madura para ela ter uma sexualidade, então ela sente que há ali um desconforto. E mais, porque ela não entrou nessa relação de uma forma igualitária. Essa relação foi imposta, a outra pessoa começa a tocá-la, ela não está a tocar o adulto. O adulto, Certo. ou o jovem, mais velho, está a tocar na criança. E, portanto, o impacto na vida adulta vai ser enorme. Porquê? Porque em quem é que eu posso confiar? Porque aqui eu confiei em alguém e eu, em adulto, começo-me a perceber. O adolescente, quando entra no seu desenvolvimento sexual por excelência, é aí que, em geral, o abuso sexual vai parar e ele vai se aperceber que aquilo está errado. Mas então, em quem é que ele pode confiar? Em quem é que ela pode confiar? E depois não posso confiar em ninguém, não posso confiar em ninguém. Mas depois, quando eu confio, porque eu preciso de alguém em quem confiar,
eu vou confiar exatamente em alguém que esteja vulnerável. E isto vai validar a minha crença, porque eu estou exatamente a confiar em pessoas igualmente vulneráveis emocionalmente como eu. E, portanto, a confiança vai ser quebrada e vem novamente a culpa. E vai ser um ciclo interminável de desconfiança, confiança nas pessoas erradas, novamente desconfiança, culpa, como se muitas vezes descrevem há alguma coisa errada em mim. Eu estou estragado, eu estou estragada, eu estou quebrado, eu estou quebrada, há aqui alguma coisa que não funciona bem em mim, porque eu não consigo encontrar em quem confiar, e quando confio, valida esta crença que não posso confiar. Exato. Então, podemos dizer que as pessoas que no fundo mais abusam são pessoas conhecidas pela criança? Sim, em geral, é alguém que esteja mesmo à volta da criança, na qual a criança pensa que pode confiar e os outros adultos à volta também. Pais, mães, irmãos, primos, vizinhos, amigos, professores, colegas mais velhos de escola. São, em geral, pessoas que estão mesmo no círculo de intimidade familiar. Exato. E o que é que poderá ser, no fundo, considerado como abuso? O abuso sexual é exatamente como o nome indica, tem um caráter sexual. Alguém vai utilizar o poder da confiança que tem sobre outra pessoa e vai levar a outra pessoa a aceitar ser tocado de forma sexual ou fazer atos sexuais para o qual ele ou ela não conseguem dar o seu consentimento informado. E quando nós estamos a falar nisto, podemos falar de uma pessoa adulta que tenha algum tipo de deficiência física, ao nível mental, por exemplo. Exato. E há, no fundo, alguma incidência, alguma estatística de incidência do abuso sexual na Europa ou no mundo? No mínimo, o Conselho Europeu estima que uma em cada 5 crianças é abusada sexualmente, ou seja, cerca no mínimo de 20% da população europeia foi abusada sexualmente. Portanto, em Portugal e na Suécia são 10 milhões de pessoas, são 2 milhões de pessoas que andam por aí, na vida adulta, sexualmente abusadas na infância. Estima-se que, obviamente, em países onde não há regulamentação criminal para esta situação, a taxa será maior, até muitas vezes por questões culturais. Há países, há regiões onde culturalmente são os adultos que iniciam a sexualidade em crianças ou há casamento infantil e, portanto, nestes casos, o abuso e também a violação sexual é maior a taxa, provavelmente. Exato. Nós muitas vezes somos confrontados com, na nossa prática clínica, com doentes que referem o silêncio. Portanto, eles terão sido Uhum. abusados em criança ou jovem, não é? Na idade jovem, e no fundo tiveram que se confrontar com o silêncio de amigos, com o silêncio de familiares que não fizeram nada ou que não disseram nada. Ahm, Porque é que uma criança, ou melhor, vamos começar por aqui, qual é realmente o efeito do silêncio dos outros que sabem na vida dessa criança? Vamos começar pela primeira pergunta e depois vou a Ok. essa. Primeiro, é uma questão que se tem levantado, mas que é importante deixarmos aqui. Esta pergunta é mesmo muito, muito, muito importante, Uhum. porque há questões no ser humano que são questões que são meramente biológicas, são questões biológicas. O nosso córtex pré-frontal, que é aqui à frente, só se forma por volta dos 30 anos. Só por volta dos 30 anos é que nós temos capacidade de tomar decisões com plena consciência, ou seja, fala-se da plena consciência. O adolescente já tem consciência, já a criança tem consciência, tem, mas a plena consciência, o poder refletir sobre coisas que acontecem no dia a dia, só biologicamente está formado por volta dos 30 anos.
Portanto, há questões de decisões que nós nunca deveríamos tomar antes dos 30, não é? Exatamente Exato. por causa disso, porque nós, eu às vezes até brinco com a situação que há decisões que nós tomamos de uma forma estúpida e que a biologia se tomou conta disso, porque senão nós não teríamos decisões arrojadas, não teríamos desafios, não arriscaríamos. E o risco também é importante. Porquê? Exato. Porque é quando nós arriscamos ir para um emprego com menores condições, ou quando nós arriscamos biologicamente ser pais, ou quando nós arriscamos mudar de país, uma série de coisas que nós tomamos riscos e que, em geral, nós observamos que esses riscos, as consequências, valeram os riscos que nós levámos a efeito. Por isso, a nossa biologia atrasou a nossa consciência, provavelmente, no nosso desenvolvimento do ser humano ao longo dos anos, de forma a nós tomarmos riscos e esses riscos darem vantagem adaptativa. Só que, por outro lado, temos esta grande desvantagem, que é só conseguirmos pensar de forma madura sobre determinados assuntos, sobre todos, mas há uns que têm maior impacto por volta desta idade. E, e isto tem vindo muito a público porque aparecem muitas celebridades a serem colocadas agora nos noticiários que foram abusadores sexuais de adolescentes e de crianças há 30 anos atrás e que as pessoas só agora se vieram queixar, exatamente por causa disto, porque é uma questão biológica. A partir dos 30 anos, nós vamos ter um córtex pré-frontal maduro e vamos entrar naquilo que se pode chamar uma crise. Uma crise de quê? Uma crise de vida. Vamos pensar sobre os assuntos. E ao pensarmos sobre os assuntos, vamos ter a noção o que é que me aconteceu verdadeiramente, que eu já sabia o que me tinha acontecido, mas eu tinha pensado que aquilo não era nada de importante, aquilo não foi nada, eu neguei a questão, aquilo não foi nada do que aconteceu. E eu neguei a questão, mas a partir daqui eu já não vou conseguir negar. Ela vai vir de uma forma, umas vezes mais violenta e outras vezes menos violenta, consoante o amparo que eu fui sentindo ao longo da minha vida. Então, por outro lado, também, se nós voltarmos atrás, na infância a criança é corrigida vezes sem conta, não é? Gente, as primeiras coisas que ensina às crianças, não, 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 não é? E umas vezes Exato. até fazemos das primeiras a sorrir, que não deveríamos fazer, porque isto, em termos biológicos, engana a criança, fazemos que não com o dedo, mas estamos a sorrir. Às vezes os pais dizem, umas vezes só pela negativa é que aprende. Não, nós é que damos pistas erradas. Nós fazemos não, 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 não é? Mas estamos a sorrir. Enquanto quando fazemos não, não, sim, já temos uma maior consistência no que estamos a fazer. A criança é corrigida vezes sem conta neste não, não, não. Ai, que Uhum. feio. E os pais até, e os educadores até dizem coisas piores. Ai, que é mau. É muito mau. Sabe? Nós Exato. damos palavras muito negativas às crianças e, portanto, elas, quando se veem confrontadas perante um abuso sexual, por algo que ela está incomodada com aquela situação, a culpa é da criança se for a contar a alguém. Além disso, o abusador em geral, quando a criança começa a dizer que não ou que se sente incomodada, diz: tu é que és o culpado, tu é que és a culpada desta situação. Se tu não tivesses feito isto, ou se tu não tivesses sorrido, ou se tu não tivesses vindo ter comigo, porque tu é que vens ter comigo. E começa esta dinâmica da culpa. E depois vai mais longe se isto não for suficiente. Vai dizer à criança qualquer coisa como se fores contar a alguém, a culpa vai ser toda tua. Okay? E se isto não for suficiente, vai dizer mais: olha, se tu fores contar a alguém, tu vais ser o culpado ou culpada de nunca mais me veres. E vais ser o culpado ou culpada do que acontecer na tua família, porque todos vão ficar zangados. E todos vai acontecer isto e vai acontecer aquilo. E, portanto, a dinâmica da culpa e as informações que a criança tem, que são dos adultos, e os adultos é que sabem a verdade, há aqui um adulto
que lhe está a dizer a verdade e, portanto, ela Exato. não se contar. Então, o melhor é ela guardar aquele segredo e esquecer-se que aquilo aconteceu, porque aquilo nem foi nada. E, de facto, para a criança não foi nada, exatamente porque quando as crianças são crianças não têm maturidade sexual, ela vai surgir na adolescência. Agora, se este abuso sexual se mantiver até à adolescência, aí o adolescente vai dizer não e vai ter ferramentas para dizer que não, e começa a desafiar o abusador, vai dizer: está bem, mas eu estou disposto a correr o risco. Eu vou contar, se não para, eu vou contar, e o abusador para. Hum. E na vida adulta, isto vai trazer o adolescente com muito mais impacto, porque aqui o adolescente já percebeu o que é que aconteceu desde a infância. Quando para na infância, é algo que é quase como que negado. Aquilo não aconteceu, aquilo não foi importante, porque no cérebro infantil a sexualidade ainda não existe, então esse impacto ainda não existe. E pode esse impacto, de qualquer maneira, agir de forma subconsciente ou na vida adulta? Claro que sim, a Sim? criança num ambiente onde ela não sentiu controle, ela não controlou a situação. E houve ali um vazio de amparo. Houve um vazio de amparo por parte dos outros, que não viram, não é? Uhum. Aconteceu uma falta de amparo dela própria, não é? Porque, de facto, ocorreu aquele abuso sexual de que ela foi vítima, havia algo ali que estava errado e não houve narrativa para aquele problema. Portanto, na vida Exato. adulta há um vazio que o adulto sente e que não sabe compreender o que é. Por acaso poderá ser também razão para sintomas como depressão, sintomas depressivos, ansiedades, etc.? Pode, óbvio, óbvio, mas em Hum. geral, no abuso sexual, o adulto vai ter problemas nas suas relações íntimas, nas suas relações íntimas. Tudo o que vai implicar sexualidade é onde vai estar a problemática maior. Uhum, ok. Eu tive vários doentes e muitas vezes entre as idades de 30 a 85 mais ou menos Uhum, anos, em que realmente me disseram que e falaram-me nisto porque estávamos a tentar descobrir motivos para uma autoestima mesmo baixa e para depressão, etc. E não encontrávamos outros motivos, nem a nível uhum, biológico, etc., como nós costumamos fazer, não é? De qualquer maneira, essas pessoas abriram-se comigo e disseram que eu era a única pessoa que sabia. Uma dessas pessoas tinha perto de 80 anos, por exemplo. uhum, Portanto, nunca tinha falado com ninguém. uhum, E agora percebemos um bocadinho melhor porque é que uma criança não se abre, não é? Toda a dinâmica aí. Mas e então, na idade adulta, porque é que uma pessoa não fala? uhum. Depois Ok. dos tais 30 anos, não é? Sim, sim. Tem a ver um pouco com tem a ver com um pouco com a cultura e como a sociedade vê. Voltando um bocadinho atrás, quando fala sobre a depressão e a ansiedade destas pessoas que Sim. procuram a doutora Ruth, um, os efeitos do abuso sexual na vida adulta sobre a sexualidade são muito grandes, só que as pessoas não pensam na sexualidade em si. Ou seja, uh, tentando aqui exemplificar, ou a pessoa entra num registro sexual em que sempre que gosta de alguém ou sentir que alguém gosta de si, vai entrar numa sexualidade com essa pessoa, ou tentar ter uma relação íntima que tenha também a sexualidade implicada nessa relação, e isso vai trazer o quê? Vai trazer angústia, tá? Claro. Consoante se estiver numa relação ou não estiver numa relação, vai ter aqui uns impactos diferentes. Portanto, por um lado, vai ter uma sexualidade muito mais elevada em alguns adultos. Tudo depende de como é que o abuso sexual e a duração do abuso sexual ocorreu. Mas também podem entrar como forma de se protegerem num registro de aversão sexual.
vendo o sexo como algo que consegue viver sem ele, o sexo é algo sujo ou algo pecaminoso, uma coisa feia, com dor, que cheira mal, aversão ao cheiro, aversão aos caracteres sexuais, portanto, ao pênis, à vagina, olhar e achar que aquilo é uma coisa feia, que é uma forma também de se proteger. Okay? Isto nunca mais vai voltar a acontecer. Até aos 30 anos as coisas vão correr minimamente, a sexualidade vai decorrer, mas é como ainda há pouco expliquei, a partir dos 30 anos é que as coisas vão começar a vir ao de cima. Então, as pessoas entram neste registro da aversão sexual ou num registro de hipersexualidade. E então isto tudo vai trazer a questão da ansiedade, a questão da depressão, tá? E quando vão procurar o médico, vão procurar porquê? Pelos sintomas que estão a ter, uma doença que estão a ter. Há, sobretudo, é um grande vazio. O que vai fazer com que elas não contem e isto ter continuado como se não tivesse existido na sua vida é, de facto, a cultura. Por exemplo, a sua paciente que tem 80 anos, no tempo dela, o sexo era visto como algo muito vergonhoso, era algo que não sequer se falava. Tá? Hum. Então, se ela trouxesse ao de cima, imagine que estava em questão a virgindade, e, portanto, mesmo que não tivesse havido penetração, ela já não seria considerada uma senhora. E o marido Exato. saberia, não saberia, e os familiares saberiam, não saberiam. E a vergonha de tudo o que se passou Hum. impedia de contar a quem quer que fosse. E os filhos, o que é que iriam pensar dela? E os netos, o que é que iriam pensar dela? Não é? Exatamente porque não se falava sobre o tema e era algo que era visto, porque as pessoas, até para namorarem, tinham que ter alguém a observar o namoro, que era para não haver sexo antes do casamento, não é? Nessas pessoas. Então, como é que se explicaria a alguém que houve sexualidade e que esta pessoa não é culpada? Exato. Duplamente vítima. E como é que estas pessoas iriam olhar para esta senhora? Como é que, qual seria o impacto no self dela sentir que iriam olhar para ela com vergonha, como ela também se sentia, não é? Iam Hum. olhar para ela como? Não é? Exato. Perder o controle, porque, entretanto, as pessoas neste silêncio tiveram uma vida, têm uma percepção de como é que os outros as veem, e essa forma de ver, efetivamente, vai se transformar drasticamente se tiverem que contar que foram abusados sexualmente. Então, isso é muito assoberbante para a própria pessoa. Exato. Já que estamos a falar aqui, podemos entrar no tema que é: deve-se contar ou não? Hum. E Exatamente. aqui, quando se é adulto, deve-se contar sempre. Sendo criança ou adulto, deve-se contar sempre. Só que temos que preparar o adulto. E porquê é que se deve contar sempre? É uma questão. Deve-se contar sempre por causa da dinâmica do segredo. O abusador usa do segredo para abusar esta criança e para, provavelmente, poder abusar outras crianças e manter a sua reputação, porque é uma pessoa com reputação, senão a criança não seria abusada. Se for um abusador bastante eficaz, ele é uma pessoa de confiança e com uma reputação. Então ele vai fazer de tudo para manter essa reputação. E o que é que nós queremos fazer é exatamente quebrar essa reputação. Essa reputação que ele tem deve ser quebrada por dois motivos. Primeiro, porque precisamos proteger esta criança e todas as outras. Hum. E segundo, para que esta criança possa aprender que há segredos bons e há segredos maus. Este é um segredo mau que nunca se guarda. Também o abusador, ao ser tornado público, todos ficam a saber que aquela pessoa abusou de uma criança, mesmo que não seja provado em tribunal, o seu nome, se houver uma queixa formal, vai ficar lá. Se for reincidente, já, ok, a dúvida já não é dúvida. Já houve alguém que uma vez se queixou, não ficou com cadastro, mas houve alguém que se queixou. Portanto, nós estamos a potenciar proteger outras crianças.
Por outro lado, se toda a gente souber em voz alta, que é algo que eu sigo sempre, falar em voz alta, dar-se voz a estas crianças e a estas vítimas. Se falar em voz alta e todos souberem, todas as pessoas vão estar alerta sobre aquela pessoa. Portanto, aquela pessoa passa a ter um radar à volta dela e isto é como um polícia sinaleiro que também a vai ajudar a ela, a esta pessoa, a não abusar de crianças. Portanto, o motivo é para ajudarmos a criança, mas também ajudarmos o abusador, porque o que nós queremos é que este abusador não volte a abusar de ninguém e que também possa viver de uma forma saudável. E qual é a única forma dele poder ser ajudado? É haver um radar à volta dele, um sinalizador que diga esta pessoa já abusou sexualmente de uma criança. Quando falamos de crianças, então temos que ter um cuidado extra. Primeiro, temos que ter mesmo a certeza que a criança está a ser abusada sexualmente. Pois. Tendo-se a certeza que a criança está a ser abusada sexualmente, temos que ver se podemos mesmo ajudar a criança. Ou seja, assegurar-se que a criança não vai ser retraumatizada. Tá? Também temos que nos assegurar que esta criança vai receber o apoio afetivo, este amparo, que o abusador até agora lhe tem dado. Porque é que ela entrou nesta dinâmica? Porque este abusador soube ser muito eficaz e deu à criança o preenchimento de uma necessidade. Não? Então temos que estar seguros que vamos conseguir dar também este apoio e também aceitar que esta criança poderá ter saudades do abusador, que é um dos erros que muitas vezes se comete, é obrigar a criança a ver o abusador como um monstro. E voltamos à questão do cérebro, ela não tem o cérebro desenvolvido para perceber a sexualidade e o impacto do que é que ele fez. O que ela sabe é que ele lhe dava atenção, falava com ela, tomava conta dela, deixava-a fazer o que ela gostava de fazer, fazia-lhe miminhos, se fosse preciso dava-lhe presentes, estava lá com ela quando ela estava doente, com tudo o que ela precisasse, o abusador estava lá. Isto foi-se tudo positivo. Por acaso, havia umas coisas que ele fazia que ela não gostava nada Pois. e que ela não compreende muito bem, mas que lhe eram desconfortáveis. Por exemplo, podia ser um pai que à noite, quando ia dar o beijo da criança de boa noite, lhe dava um beijo de língua. Punha a língua dele dentro da boca dela e ela Hum. achava desconfortável. Porque geralmente as crianças não gostam muito de beijinhos, não gostam muito da sensação da saliva. E as crianças sentem este desconforto. Pode ser um familiar que a põe ao colo e começa-lhe a apalpar o rabinho, as nádegas, como nós dizemos, a apalpar-lhe as Pois. nádegas. E ela está-se a sentir desconfortável com aquele toque que ele está-lhe a fazer ali nas nádegas. Ela não gosta nada daquilo. Mas as outras pessoas também a colocam ao colo. Portanto, ela sente o desconforto, mas não percebe muito bem. Pode ser o desconforto de o abusador estar-lhe a mexer enquanto está ao colo, por baixo do rabinho, e estar-lhe a mexer na pilinha ou estar-lhe a mexer na vagina, na vulva. Portanto, e há aquele desconforto, há ali algo que ela não está a gostar, mas ela também não consegue perceber o que é, porque ela às vezes também vai lá mexer. Então, Pois. qual é a diferença? A criança não tem, em termos do desenvolvimento cerebral, ainda capacidade para perceber o impacto desse desconforto que está a ser feito. Hum. Hum. O Então, impacto momentâneo. É. exatamente. Então é importante perceber e aceitar que a criança pode ter saudades do abusador e irmos preenchendo aos poucos essas necessidades que eram preenchidas por este abusador. A criança precisa, acima de tudo, de se libertar do sentimento de culpa, porque o abusador vai desaparecer, não Uhum. é? As pessoas vão ficar tristes, os familiares, se ficarem tristes, então é um desaire para a criança, porque o pai e a mãe, ou os avós, ou os irmãos, ou seja, quem for ficar triste, é terrível para uma criança. Portanto, libertarmos esta criança desse sentimento de culpa, darmos este suporte emocional, esta proteção e este amparo seguro. Precisamos de escutar e proteger a criança acima de tudo. E assegurando que isto tudo vai acontecer, então vamos avançar, porque avançar só por avançar, às vezes é mais traumático do que a criança estar a ser abusada.
Porque é como Está ainda a querer dizer, não é? O cérebro está a receber coisas positivas, não é? E de repente arrasam com aquilo, a família está zangada, não é? Se for preciso, às vezes até acontece o pai e a mãe separam-se porque começam-se a culpar mutuamente, então ela é culpada pela separação dos pais. Imagino que um avô ou uma avó fica muito doente e fica tão em baixo que já tinha uma doença e que morre subitamente, e a culpa foi da criança mais uma vez. Portanto, isto vai ser mais devastador do que ela estar a ser abusada naquele momento. Então temos que primeiro, a criança já está a ser abusada sexualmente, não é? Então, primeiro, temos tempo para nos assegurar, primeiro, que vamos mesmo ajudar a criança, de forma a reduzirmos o impacto, porque o abuso sexual é um caráter positivo de dinâmica. E por causa deste caráter positivo de dinâmica, é que temos que esperar. Porque quando alguém nos faz mal e nos dói, sei lá, até, por exemplo, na violação, o violador chega, viola a criança ou o adolescente ou até o adulto e aquilo doeu, magoou, foi algo muito doloroso. Não há problema nenhum no cérebro daquela pessoa de que uma coisa má lhe aconteceu. Aqui sim, não é isso que está a acontecer. Aqui, se o abusador for eficaz e se não for violador ao mesmo tempo, se for abusador, ele cria coisas positivas naquele cérebro. Ele cuida da criança, ele fala com a criança, ele é amigo da criança, ele dá coisas à criança, ele está lá sempre. Só tem aquele senão. no fundo até pode gostar da criança, enquanto familiar, etc. Sim, sim, e gosta. É uma pessoa que está doente e que efetivamente começa a ver aquela criança com um caráter sexual, para o qual o grande problema, não haveria problema nenhum se fosse um adulto e uma criança, se o cérebro da criança tivesse igual ao do adulto, em termos de desenvolvimento. Sim, Ok? Portanto, estamos aqui a falar porque pode haver pessoas muito altas e pessoas que sejam do tamanho, não é? De uma criança. Não está aqui, o problema não está de ser alguém pequenino e alguém grande. O problema está aqui é que é alguém cujo cérebro sabe que está a desenvolver um amor sexualizado por outro e este outro não tem o mesmo cérebro que lhe possa devolver e possa dizer assim, gosto de ti ou não gosto de ti, não pode escolher, que é o que nós fazemos quando há os desgostos de amor, não é? Alguém está muito apaixonado por alguém, mas o outro não está apaixonado. E a pessoa vem muitas vezes até fica, lá está, deprimida, não é? Fica com uma profunda depressão porque a outra pessoa já não gosta dela. Quando há um divórcio, por exemplo, se um dos dois ainda gosta, um fica desvastado, mas o outro diz que não, e não é não. Não quer ter mais relacionamento sexual com aquela pessoa, e é esse não, não quer mais ter relações sexuais contigo, que leva ao divórcio, porque senão podiam ficar amigos e ficavam casados para sempre. O contrato de casamento implica sexo. Ok? E isto é muito importante nós diferenciarmos. O contrato de casamento implica sexo. Uma pessoa que está casada e está num contrato civil de casamento e um deles não permite o outro, a não ser por uma doença e seja com o consentimento mútuo, isto tem legislação que diz que sim, o outro do qual está defraudado na sua sexualidade pode pedir o divórcio. Ou se nunca houve relações sexuais, pede-se a nulidade do contrato de casamento. Portanto, e isto aqui são duas pessoas adultas que estão a falar sobre sexualidade e em que uma diz não te quero dar sexo e a outra diz então eu quero o divórcio. Ou olha, eu já não quero mais sexo, eu quero o divórcio. É? Eu quero ter sexo com outra pessoa, não quero ter sexo contigo. É isto que está aqui em cima da mesa. A criança não tem um cérebro desenvolvido para poder-se dizer sim, quer estar numa relação de sexo contigo ou não. Mesmo que ela diga que sim, nós sabemos que biologicamente o cérebro não tem esse desenvolvimento. Isto é ciência, isto não é política, não é cultura, não é religião, é mesmo ciência. Nós observamos que o cérebro tem uma área que é importantíssima para tomar decisões que não está formada. exato. E será por isso que muitas vezes familiares e amigos que sabem o que está a acontecer não falam? Porque podem eventualmente pensar que isso depois passa, ou até mesmo o abusador, não é? Depois passa, isto é momentâneo. E portanto
É como se aquilo nada tivesse, só não fosse afetar a vida daquela pessoa. Aí, quando se acontece com os outros, tem uma dinâmica maior. Voltamos à questão do pecado e a questão do que é ser criança e do que é ser adulto. Nós ainda falamos e ainda se ouve falar do sexo como pecado. Okay? Fala-se o pecado original, que era o sexo original, e está no inconsciente coletivo. A cultura ainda carrega o peso do sexo como pecado, como algo sujo. O que, mais uma vez, é confuso, é paradoxal, porque, por um lado, homem e mulher devem se casar, procriar, ter filhos, não é? Em termos religiosos, mas por outro lado, não é? O sexo tem determinadas características para se poder fazer. E por outro lado, foi através do sexo que as pessoas pecaram. Então é sexo e pecado, e ainda se fala muito, não é? E É quando as confuso. pessoas querem brincar na sua sexualidade, agora vamos pecar, agora vamos para o pecado Hum, original. Tudo isto até entra no jogo sexual dos adultos, que brincam com este símbolo. Só que este símbolo tem dois lados da moeda. Tem o lado da brincadeira, mas depois também tem o lado sério. E no lado sério, um pai, uma mãe, as pessoas que são adultas e que estão a cuidar da criança deveriam se precaver de que esta criança não pudesse passar por esta situação. Se esta criança passou por esta situação, significa que nós não somos bons pais. E é demasiado intrusivo para hum, mim, acreditar que sou uma má mãe, sou um mau pai, sou uma má avó, o que for. E depois o que é que os outros vão pensar de mim? Vão pensar exatamente isso, não é? O impacto que tem nos outros. Que sou uma má mãe, que sou um mau pai, que sou isto, que sou aquilo. Então, não, mas isto também não pode acontecer. E depois, o impacto que isto vai ter. Então, e se for uma pessoa que eu gosto muito? Se for uma pessoa de família, se for uma pessoa de família, deixamos de falar com ela? E depois o impacto que vamos ter. Porque eram irmãos, imagine, e o Natal juntava-se tudo, ou numa festa, e agora já não se pode juntar tudo. E depois voltamos ao tema da religião, o símbolo da religião ainda no inconsciente coletivo. Então, mas não devemos perdoar? hum. Então, se devemos perdoar, então vamos encontrar com estas pessoas, porque temos que perdoar. E então, e trocamos presentes? Trocamos presentes ou não trocamos presentes? Não é? Hum. Parece tão ridículo, mas é tudo tão forte na vida das pessoas. Em geral, quando se conta, a maioria destes adultos vão perdoar, e eu ponho aqui entre aspas, vão perdoar o abusador, porque há muitos que não o fazem, no sentido do perdão de permissão, vão perdoar o abusador e vão se relacionar como antes. Agora, imagine como é que fica a vítima. Imagine que a vítima até é um filho ou uma filha, que ainda vive com os pais e que os pais até dizem: olha, se não quiseres lá estar, não estás. Mas nós vamos estar, porque nós já perdoamos, mas nós compreendemos que tu não queiras estar. Não é? Como é que se sente este adolescente? Ou mesmo como é que se sente este adulto que vê os pais irem dar uma prenda às escondidas ao primo, ou ao tio, ou ao avô. Como é que este adulto se vai sentir quando vê que há um aniversário e que, imagino, alguns também já me têm falado, e que vê no telemóvel do pai ou da mãe ou da pessoa que é seu representante familiar mais próximo, que cuidou dele ou dela, e vê que tem fotografias em que eles tiraram juntos e que até tem fotografias desse familiar. Como é que a pessoa se sente? Porque é Exato. este impacto, e que isto fica na pele da pessoa. A pessoa que teve um primeiro registro sexual na infância, ele não teve, ou ela também não teve, o seu primeiro registro sexual na adolescência. De arranjar, eu arranjo um namorado, eu escolho um namorado e depois decido, vou ter sexo com ele ou não vou ter sexo com ele? Vou esperar para casar ou não vou esperar para casar? E se eu quiser agora e vou fazer o planeamento familiar, tomo pílula ou vou utilizar outro contraceptivo? Vou utilizar o preservativo?
O que é que eu vou fazer? Nada disto aconteceu. A criança entrou numa dinâmica sexual sem pensar em nada disto. O adolescente, quando chega a adolescente e ainda está a ser vítima do abuso sexual, que vai parar, também não aconteceu nada disto. Ela vai-se a perceber que isto já aconteceu tudo. Hum. Isto Eu tem posso limite. pensar. Ok? E depois se conta, e a família não para de comunicar com a outra pessoa, significa então que aquilo não teve valor nenhum. Afinal, não foi importante, não é? Mas então porquê é que eu sinto como se me fosse tão importante? Porquê é que a minha sexualidade, a minha intimidade, a confiança nos outros, porquê é que eu sinto isto tudo de forma diferente? Exato. Eu posso também compreender que muitas vezes é quando se trata de pessoas que a própria família admira ou uma pessoa respeitável na sociedade, não é? Em termos religiosos, por exemplo, ou políticos, ou seja lá o que for, então depois a carga é muito maior, porque não se pode pôr aquela pessoa em xeque, como se aquela pessoa fosse um representante de Deus. Uhum, E daí a importância, imagino, de ensinar, não é, às crianças que ninguém, seja lá quem for, a pessoa mais respeitável do mundo, ninguém tem o direito uhum, eh, de tocar no corpo de uma criança ou de abusar uhum. de qualquer forma, não é? Exatamente. Importante ensinar a não deixar ninguém tocar nas suas partes íntimas, nas maminhas, como se diz às crianças, as maminhas, o pipi, a pilinha, o rabinho, não é? Não deixar que ninguém dê um beijinho de boca, se isso não é. Há pais que dão um beijinho na boca às crianças, mas os pais não metem a língua dentro da boca das crianças. Portanto, se Exato. metem a língua na boca das crianças, digo desde já que está errado fazer isso. Isso fazem namorados, isso tem um caráter sexual, não se faz isso. E se alguma criança nos estiver a ver agora, não deixe o pai, nem a mãe, nem ninguém fazer isso. Isso não está correto. Mas há pais e mães e há culturas onde é natural se dar um beijinho na boca. Mas isto é uma coisa que se faz Hum, assim, não é? E até os pequeninos às vezes vêm ter connosco, eu agora já sou avó, não é? E o meu neto mais velho, aí por volta dos 3 anos, houve uma vez, que até foi curioso, porque ele estava com problemas de diarreias, e a mãe, com muito cuidadosa, mãe, veja lá se vem cá a casa, porque o menino está assim, isto pode ser contagioso, porque é viral, e eu fui na mesma lá, e à despedida, o que é que ele me faz? Dá-me um abraço e deu-me um grande beijo na boca, não é? Deu-me aquele beijinho de quem está a tentar perceber, que viu os adultos a fazer, mas não tinha nenhum cariz sexual. Não claro. é? E foi tão giro, foi uma coisa muito genuína dele, e a mãe, ai meu Deus, agora a mãe vai ficar com um bicho. Ele nunca fez isto e fez logo isto à avó. E isto ok, não há problema nenhum. Ok? E culturalmente, as crianças, há países onde os pais são assim que se cumprimentam com os filhos e não há problema Sim, porque sim. nunca houve um cariz sexual nisso. Agora, quando há um beijo na boca que é continuado, que é aquele beijo que traz saliva, isso não é normal e não se deve fazer à criança. E Hum, devemos ensinar a criança: não aceites beijinhos na boca de ninguém. Ok? exato. Não aceites beijinhos na boca de ninguém. Ok? Isto nós devemos ensinar. Isto porquê? Porque às vezes não tocam, mas vão beijar com a língua. E depois Hum, começam a tocar, não é? E não deixes que ninguém te peça para dares um beijinho no pipi ou na pilinha. Ok? Ou pôres a língua no pipi ou na pilinha. Isso não se faz. Isso é muito, muito errado. E tu vais ver se alguém te pedir que isso te incomoda. Ok? Então não uhum, deves deixar fazer. Isso é só para ti, só tu é que mexes. Ok? Mais exato. ninguém mexe. E se acontecer de alguém fazer isso, tu conta. E se o adulto a quem tu falaste não ligou, conta e continua a contar até que um adulto te ouça. Este é o conselho que eu dou para ensinar as nossas crianças. Uhum, uhum, obrigada. Doutora, quando uma criança fala, ou mesmo quando se descobre sem ela falar, hum, a criança, será que a criança deve ter alguma terapia? Como é que
qual a melhor forma de ajudar aquela criança para além de tudo o que já falou? Eu acho que é sempre importante a criança passar por um processo de terapia e que os pais também sejam envolvidos nesse processo, porque consoante o grau de desenvolvimento do cérebro é diferente. Ter terapia uma criança, um adolescente e um adulto. Não é? E voltamos a qual é a idade do adulto. Se tiver depois dos 30 anos e com o impacto da sexualidade, vamos ter que trabalhar muita coisa. A própria confiança, a sexualidade, como é que se relaciona nas relações íntimas, não é? No adolescente a mesma coisa. Ok, como é que tu te relacionas com os namorados, como é que com as namoradas, como é que é a sexualidade, como é que sentes prazer, como é que não sentes prazer, o que é que traz ansiedade. Se for uma criança, não vamos trabalhar nada disto com a Hum, criança, vamos ver o que é que a criança sente e vamos ajudar a família a trazer esse amparo à criança. Ou seja, vamos dar segurança à criança naquele grau de desenvolvimento. Depois, quando ela entrar na adolescência, os pais observarem como é que está a ser o seu desenvolvimento na relação com os outros, como é que são as relações amorosas, fica sempre desbalançada no poder ou são poderes iguais? Não é? Como é que ela se relaciona sexualmente na adolescência, ok? Mas, agora, o que é que eu posso ajudar o meu filho ou a minha filha, que enquanto crianças, a prosseguir em frente, apesar disto ter acontecido? Isso é trabalhar em terapia. uhum, ok. E essa terapia também é eficaz no adulto, quando logo depois daqueles 30 anos, mais ou menos, não é? Em que o cérebro já está mais maduro? Sem dúvida. Eu diria a quem nos esteja aqui a ouvir hoje que a culpa que está a sentir do que aconteceu na sua vida lá atrás não é real. É uma armadilha Uhum, do cérebro. Ok? E pode e deve livrar-se dessa culpa. Essa culpa tem a ver com os esquemas infantis, com a forma como aprendeu o que é certo, o que é errado, e como é que o abusador sexual o fez ou a fez sentir culpado e culpada do que estava a acontecer e do impacto do que poderia acontecer se contasse, e também conforme aquelas pessoas que contaram, do impacto que isso causou na família. Tudo isso pode-se ter multiplicado toda essa culpa que o seu cérebro já ia colocar, mas que é uma culpa que não é real. Se alguém, enquanto era criança, lhe explicasse não és culpado de nada, não há não foste o culpado do que aconteceu, e lhe tivesse dado uma narrativa ao que estava a acontecer, essa culpa hoje não estaria aí. Como ainda está, a terapia pode ajudar. Infelizmente, aprendeu a relacionar-se de uma forma íntima, de uma forma que não teria sido se não lhe tivesse acontecido isto, ou seja, teria escolhido o namorado ou a namorada, teria havido uma troca em igualdade de direitos e deveres entre duas pessoas, e não foi assim. E há muitas pessoas como a pessoa que passou por isto e que nos está a ver hoje, que passaram pela mesma situação e que hoje vivem de uma forma livre as suas relações, as suas intimidades, os seus relacionamentos, e portanto há esperança. É só dar o exatamente. primeiro passo. Eu aconselho sempre a procurar alguém que tenha formação, que tenha experiência na área do abuso sexual, na área da sexualidade, porque por vezes observo que pessoas que não têm formação nesta área têm equívocos Hum, de forma como exatamente. acompanham as pessoas, o que pode levar a maior confusão e as pessoas sentirem-se mais culpadas. Portanto, procura alguém que efetivamente tenha formação na área do abuso sexual. Ok. E eu sou testemunha de que nós tivemos doentes, no fundo, em comum, e o efeito de uma terapia dessa ordem foi incrível. Portanto, seja 30, 40, 50 ou mais anos, eu pude ver doentes meus olhar para trás e dizer: eu sou diferente, eu estou a viver de uma forma diferente e livre. E para mim, enquanto médica, foi uma das coisas mais maravilhosas que eu pude ver. E agradeço-lhe a si. E é um prazer, porque os médicos
são as pessoas que em primeira linha recebem pessoas, lá está, que vêm deprimidas, ansiosas, ideação suicida, muitas vezes com conflitos, lá está, na área da sexualidade, com comportamentos promíscuos, e que vão a essa primeira linha à procura de ajuda, e se tiverem também esta formação e esta percepção, são as pessoas por excelência para ajudar estas pessoas. Por Uhum. isso também obrigada, doutora Filipe. Foi uma honra. Só mais duas questões, podemos terminar a sessão, mas no fundo, um jovem ou, portanto, um adolescente que já percebe que há qualquer coisa ali que não está bem e que houve um abuso, e decide falar à família. Qual é a melhor maneira de reagir? Porque, no fundo, é uma situação difícil, não é? Qual é a melhor maneira de reagir e de apoiar, no fundo, esse jovem na sua desculpabilização, por exemplo, etc. Em primeiro lugar, se alguém que nos esteja a ouvir e nos esteja a ver tem um filho, um sobrinho, alguém de família menor de idade e que lhe vem contar sobre esta situação, é importante tirar da mente todo o tipo de defesas, ou seja, o que é que horror que está aqui a acontecer, e agora o que é que vai ser da família, e a família vai se destronar, e isto vai ser uma tragédia, e como é que vamos resolver esta situação, como se houvesse uma situação para resolver. Não é? Primeiro vamos tirar isto tudo fora, porque isto não nos ajuda nada, e muito menos vai ajudar este adolescente que vem contar. Não é? Em primeiro lugar, temos que escutar este adolescente e escutá-lo com amor, com amparo, porque houve um desamparo. Vamos ouvi-lo com amparo. Sem, se vier, é natural que venham à mente todos, que horror, que esta situação, e como é que eu não via. Isso é normal, mas ok, aceito que isto está a acontecer no seu cérebro, mas manda embora. E diga, não, o mais importante é amparar esta pessoa que está aqui à minha frente e que me está a contar isto. Vou escutá-la e vou ampará-la. Em primeiro lugar, é, ok, eu estou-te a ouvir, eu estou-te a escutar e, segundo, nós não vamos guardar segredo disto. As pessoas têm que ouvir que isto te fez mal e para te proteger, a pessoa que te fez isto tem que ser responsabilizada e tem que ser responsabilizada em voz alta. Em voz alta. Isto tem que ser falado, tem que ser falado em voz alta. E o jovem pode dizer qualquer coisa como, ou o jovem, então, e depois o que vai acontecer à família? Acontecer à família é o que tiver que acontecer. Quem tinha que ter pensado nisso em primeiro lugar foi o abusador, a abusadora que fez isto. Não foste tu o responsável por isto. Quem foi o responsável por esta dinâmica, por isto que te aconteceu, não foste tu. Foi esta pessoa. E, portanto, é esta pessoa que tem que ser responsabilizada. Não é a família toda. Esta pessoa tem que ser responsabilizada por aquilo que fez. Portanto, em primeiro lugar, vamos contar em voz alta. Não é? Claro que se for alguém, isto tiver sido agora, deve ser denunciado na polícia, deve fazer-se uma queixa formal do que aconteceu, mesmo que não hajam provas, mesmo que se saiba que o processo vai fechar, deve-se contar na polícia. Para quê? Para que esta pessoa fique sinalizada. Ela não vai ficar com cadastro, porque não há provas, mas vai ficar sinalizada. E se voltar a acontecer a mais alguém, esta pessoa vai ser levada à justiça. É importante saber isto. Portanto, o número um, ouvir a jovem atentamente. Depois, falar-se isto em voz alta a toda a família, para toda a família saber. Também, se ir em seguida apresentar-se queixa do que aconteceu, juntar-se as provas que se conseguirem juntar e fazer-se efetivamente então a queixa. Muitas vezes há mensagens por telemóvel trocadas, e portanto nestes casos é mais fácil. Pode haver roupas, se tiver havido ejaculação, pode haver roupas ainda com o sêmen e
conta como prova. Portanto, há muitas coisas aqui que depois podem desenvolver mais, mas o importante na família é, ok, primeiro ouvir o jovem, ouvir a jovem, dar esse amparo, perceber o que é que aconteceu, depois procurarem alguém que seja especialista na área para poder ajudar, junto de órgãos públicos, procurar quem possa também ajudar para poder fazer essa denúncia e também poder-se perceber bem todos os processos que estão aqui envolvidos. E, por fim, é muito, muito importante que se ouça o jovem ou a jovem se o que é que o magoa ou a magoa se for alguém de família. É importante para ti eu deixar de falar com aquela pessoa? Sim ou não? É Hum, importante para ti que eu esteja só contigo? Sim ou não? O que é importante? Porque para se poder ajudar estes jovens e estas jovens, é importante haver uma cessação de contacto da família com o abusador ou com a abusadora. Porque uma coisa é perdoarmos, é nós desculparmos. Nós não estamos aqui para demonizar um abusador ou uma abusadora. Continua a ser um ser humano que precisa de ajuda, precisa de tratamento, seja o que for. Mas também não podemos vitimizar mais e mais e mais a vítima. Então, se exato. para a proteção da vítima, eu ainda não vi nenhuma, pelo menos no meu consultório, que conseguisse tolerar estar no mesmo espaço que essa pessoa, ou conseguisse tolerar que aquelas pessoas a quem contou se dessem de uma forma como se nunca tivesse acontecido nada com a pessoa depois dela ter pedido desculpa. Porque muitos dos abusadores pedem desculpa, não é? E assumem perante a família que aquilo aconteceu e pedem desculpa. Ok, mas se para a vítima é importante não se sentir culpada nem pela divisão da família, mas também não por estarem todos juntos como se não tivesse acontecido nada, pode-se fazer as duas coisas. Pode-se continuar a ser família, a pessoa foi perdoada, mas eu dou-me com o meu filho, com a minha filha, estes são os mais importantes para mim. E para ele, se lhe dói, se é dolorido estar no mesmo espaço, não vou estar no mesmo espaço. Até que ele ou ela consiga tolerar. Isso pode levar anos e pode levar uma vida inteira. Okay? Hum, E também levou anos, em geral, este abuso na mente e no cérebro desta criança. E este cérebro cresceu e desenvolveu-se com a dinâmica deste abuso. Portanto, ele já não se desenvolveu da mesma forma como se devia ter desenvolvido nos melhores anos da criança. Portanto, pelo respeito desse desenvolvimento que vai levar muitos anos até ele voltar a ser estruturado, nomeadamente em áreas da confiança, dos relacionamentos, da sua própria sexualidade, da sua própria liberdade, então vamos ajudar para que isso aconteça. Então não vamos estar com essa pessoa, nem com as pessoas que apoiam essa pessoa se isso implicar a confiança da vítima, neste caso o jovem. ok. E o abusador pode ser ajudado se quiser? O abusador pode e deve ser ajudado. Não é? Uhum, uhum, Porque eu não é a minha área de trabalho, eu não trabalho com abusadoras, mas a dinâmica do abuso sexual é uma dinâmica com uma adição. E, portanto, sendo uma adição, o abusador precisa de ser ajudado a ganhar também comportamentos preventivos para não voltar a abusar de crianças. Porque às exato. vezes também são casos pontuais, às vezes o abusador depois não continua. O importante, há uma coisa que aqui também é importante dizer, é que quando o abusador é sinalizado logo das primeiras vezes, em geral não desenvolve, porque há uma aversão, o cérebro tem depois uma informação negativa de que toda a gente ali na comunidade sabe quem ele é. Pois, Ok? Agora, quando as pessoas, a própria comunidade, porque por um conflito de lealdades, fica do lado, mas aquela pessoa até é boa pessoa, às vezes até duvido, ah, às vezes até duvido, e isto também chega à voz do abusador, isto sinaliza uma informação positiva, quer dizer, nós não estamos a ajudar o abusador neste caso. hum. E há pessoas que ficam em paz depois do abusador ter tido algum tipo de ajuda, não é? Ou que se pensa que teve, estar de novo sozinho com crianças e talvez não seja o mais seguro, não é? Não, de todo. Aliás, em países onde há regulamentação,
fica-lhe vedado, se ele tiver sido condenado, fica vedado qualquer trabalho que tenha com proximidade de crianças. Uhum. Doutora, a sua associação, a associação que lidera, tem tido um impacto muito grande na prevenção do abuso sexual em crianças e jovens em Portugal. Eh, poderia falar só brevemente sobre o que a associação faz? O que a associação tem feito é uma coisa muito simples que todos nós podemos fazer em trabalho voluntário em qualquer parte do mundo, Uhum. que é pedir às escolas autorização, enviar o programa do que é que lá vai ser falado, e claro que os voluntários são acompanhados pelos professores ou por representantes da escola, nunca estão sozinhos na sala com as crianças, e vão ensinar as nossas crianças sobre o que são partes íntimas e o que é que são toques bons e toques maus. E também ensinar a criança a contar a algum adulto se estiverem a acontecer os tais toques maus. O que tem acontecido é que muitas crianças têm contado, mesmo no final dessas formações, dessas palestras que se vão fazer, contam aos adultos o que está a acontecer. E, portanto, são crianças que depois são sinalizadas e que depois são acompanhadas de futuro. E, portanto, aqui nós vemos como a prevenção faz a diferença na vida de cada criança. Muitos pais têm ido depois dar feedback às escolas de que os seus próprios filhos depois chegam a casa e dizem: não, eu tomo bem sozinho, porque aqui ninguém toca, Que giro. porque aqui ninguém toca. É a regra do Kiko. A regra do Kiko é uma regra que foi levada a cabo pelo próprio Conselho Europeu. Portanto, estas palestras que se dão não são inteiramente da nossa autoria. A maior parte é retirada mesmo dos conteúdos que estão no Conselho Europeu. E então é o Kiko e a mão, e o Kiko e a mão a mão vai ensinar ao Kiko o que é que são toques bons, o que é que são toques maus e como é que se deve fazer quando existe um toque mau. E é isso que se vai ensinar às escolas. Isto faz total diferença na vida das crianças e é Muito, tão simples. muito bem. E a associação chama-se? A Associação para a Promoção da Prevenção do Abuso Sexual na Infância e Juventude. Ok, sim senhora. Eu nunca consigo dizer porque é um bocado longo. É. Mas sei dos resultados e é espetacular, pronto, realmente estão de parabéns, não posso dizer outra coisa. Só para terminar, uma breve palavra para qualquer jovem, qualquer criança, talvez seja difícil de conceber, mas qualquer jovem que esteja a ouvir e que já tem sido vítima de abuso sexual. Eu incentivo a procurar um adulto em quem possa confiar e que conte o que está a acontecer. Se necessário, mostre a um adulto este programa que acabou de ouvir para poder lhe dar a segurança necessária também para contar. Okay? Se essa pessoa não ouvir, volta a contar. Se a outra pessoa não ouvir, volta a contar. Não desista, porque 20% da população foi abusada na infância e juventude. É muita gente. E muita gente sem tratamento nega o que aconteceu para também se proteger. Tá? Hum, hum, Não desista. Existe ajuda para si. ok. Muito, muito, muito obrigada. Obrigada eu. Esperamos ver-nos em breve. Exatamente, exatamente. E vamos ver-nos em breve. Eu tinha aqui milhentas perguntas para fazer. Não dá hoje, mas quero continuar. Obrigadíssima, tá, doutora? Um grande Muito obrigada. beijinho, Um igualmente. beijinho. Tchau, tchau. E é tudo por hoje. Não há palavras para adicionar a este vídeo. Realmente espero que tenha sido abençoado pelas palavras da doutora Ana Cristina e porei os links de contacto da doutora Ana Cristina, que dá também consultas online, não dá? Dá Uhum. consultas online. Pronto. Portanto, não terá que estar em Portugal. Vale a pena. Obrigada por assistir e até mais.